Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre conversando com um especialista sobre algum tema específico, trazendo um bate-papo leve, divertido e principalmente cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de nos acompanhar no Spotify, nosso canal no YouTube e também acompanhar aí as novidades da Clean pelas nossas mídias sociais. Eu espero vocês! Todas as crianças são diferentes à sua maneira. A gente fala muito isso aqui, né? E cada uma delas lida com dificuldades, desafios e conquistas diferentes ao longo da vida. O acesso facilitado, que graças a Deus a gente tem hoje a informação, nos ajuda a entender melhor essas questões dos pequenos. E por isso eu tenho certeza que você já ouviu falar em TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas mesmo que ele seja muito comentado, às vezes ainda é difícil entender tudo que engloba esse termo com clareza. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou a psicopedagoga Vera Scarpelli, que vai tirar um montão de dúvidas, né, Vera? Bem-vinda. Sim, muito obrigada. Um prazer ter você aqui no Pod Clean. Primeira coisa que eu quero entender, o TDAH é o antigo déficit de atenção, o que a gente falava que era só déficit de atenção? É isso? Sim, exatamente. Desde 1994, os médicos resolveram unificar, né, o déficit de atenção com transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade. Então, hoje, não existe mais o termo só déficit de atenção. E, então, qualquer tipo de transtorno relacionado com a hiperatividade é considerado transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Agora, explica pra gente o que é exatamente o transtorno. O transtorno, ele tem, assim, características, né? Existem 3 tipos de transtornos. O transtorno de impulsividade com hiperatividade, o desatento e o combinado, que seria a reunião com os dois tipos de déficits, né? E, geralmente, as crianças apresentam características de impulsividade, não conseguem se concentrar, não terminam, né, não finalizam as tarefas, não realizam as tarefas, vivem, assim, praticamente no mundinho da lua, né? E isso também causa sérios problemas para a criança, porque ela torna-se isolada também. Então, é bem difícil, né, a gente também está relacionando. Então, tem que ter um diagnóstico médico. Isso é uma série de importante. fatores. Como diagnosticar? Você falou assim, a criança, né, o traço mais comum é ver a criança no mundinho da lua. Tá, mas como a gente consegue diferenciar uma criança que é simplesmente distraída, um pouquinho desligada, ou um pouquinho com a imaginação mais solta, de uma criança que realmente tem o transtorno? Então, aí existe assim, uma série de fatores. O professor na escola, geralmente, é o primeiro que observa essas características diferentes na criança, como impulsividade, ela não para no lugar, ela não presta muito atenção nos conteúdos, né, na parte teórica, ela não finaliza as tarefas. Então, o professor, geralmente, ele entra em contato com os gestores da escola e os gestores chamam os familiares e pedem para que eles encaminhem, né, a criança até um neurologista, um psiquiatra, um pediatra para fazer o encaminhamento. E aí vai realizar os exames e chegar no diagnóstico. O diagnóstico correto, mas pelo que eu estou entendendo, então é bem difícil para os pais perceberem, né? É mais assim, precisa de um profissional, de um olhar ali de um professor, porque assim, em casa, a gente dificilmente vai conseguir perceber que a criança não está realmente focada ou não consegue terminar uma atividade, porque a gente acha que ela está distraída, que tem um monte de coisa, né? Tem muito estímulo ao mesmo tempo. É verdade. Então, assim, a criança ela acaba sendo diagnosticada somente depois da idade escolar? Na maioria dos casos? Na maioria dos casos, até a partir dos 6 anos de idade, a gente já começa, porque é onde a criança, por ela ser pequena ainda, então ela apresenta esses fatores, né? E essas características, e quando na idade escolar, praticamente, que seria a partir dos 6 anos mesmo.
é onde a gente consegue observar mais essas características que diferenciam justamente isso que você me relatou, né? Da criança não ficar assim em casa, muito agitada. Então, aí os pais já vão procurar ajuda, porque a escola já percebe e passa isso para os pais. Isso, então, é muito importante, aí está o recado para os educadores que estão assistindo o PodClean, né? Também é da importância de ter essa visão, essa sensibilidade de reparar e encaminhar para um diagnóstico feito por um profissional. Agora, sim, a criança, ela nasce com o transtorno ou ela desenvolve ao longo dos anos até ficar mais evidente aí, como você falou, por volta dos 6 anos de idade? Uhum. O TDAH, ele é um dos mais estudados no mundo atualmente, tá? Então, é uma combinação de fatores. Fatores genéticos, alterações no cérebro e fatores ambientais também. Por exemplo, nos fatores genéticos, ele é hereditário. Se em média, 76% de pais que tenham o TDAH, a criança tem chance 8 vezes mais de adquirir o transtorno do que em crianças de famílias, de outros familiares, por exemplo, os tios, parentes mais distantes, a herança primos. genética maior é dos pais mesmo. Dos pais mesmo. Tá. Então, aí, seria em torno de umas 5 vezes mais de adquirir o transtorno. E no cérebro, as alterações seriam na dopamina e noradrenalina, que são as conexões, né, dos neurônios na parte frontal do cérebro. Os fatores ambientais, ainda não há um estudo exato se interferem ou não no TDAH. Por exemplo, um estresse, uma situação pontual. Uma situação mais pontual, então não interfere. Ainda não há estudos se interferem ou não para que a criança tenha o TDAH. Que interessante. Agora sim, vamos supor, a partir do momento que teve o alerta, a escola avisou, o educador avisou, ou algum profissional que estava ali perto daquela criança acendeu a luzinha vermelha, os pais foram procurar um profissional, tiveram um diagnóstico. Como proceder? O que vem depois? Como é que é lidar com essa criança que foi diagnosticada? Bom, aí seria um conjunto, né, que a gente chama de multimodal. Ou seja, um trabalho entre professores, médicos, psiquiatras, a psicopedagoga, neurologistas, terapias comportamentais, né, que nós chamamos de TCC, terapia cognitivo-comportamental, que mas geralmente isso não acontece, esse multimodal, esse conjunto, porque se todos, os pais também, né, tem que estimular muito a criança. Tem a parte deles, né? Tem a parte deles. Eles teriam que, assim, vem mais dos pais, na família mesmo. Mas só que isso nem sempre acontece. Então, é onde mais, se tivesse todo esse apoio e fazendo esse tipo de tratamento, o TDAH não tem cura, mas pode melhorar muito a qualidade de vida da pessoa que tem o transtorno. Vera, e isso inclui medicação em alguns casos? Sim, inclui medicação e, na maioria das vezes, é um tratamento, né, com psicoterapia também, certo? E onde também trabalha as habilidades da criança que tem o transtorno. Esses medicamentos, a gente chama de multimodal, ou seja, em conjunto, médicos, professores, os pais e a criança. Fono, TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, tudo isso para ajudar a melhorar a qualidade de vida da criança que tem o transtorno. Cura não tem. Cura não tem. Mas dá para amenizar muito bem. Dá para amenizar e melhorar bastante a qualidade de vida. E aí, como essa criança cresce? Ela vai precisar sempre de todo esse acompanhamento ou em algum momento ela vai chegar num ponto que isso vai diminuir bastante e ela vai ter uma vida assim praticamente normal? Se ela tiver um bom acompanhamento e seguir, né, com médicos, psicólogas, isto vai amenizando, mas não tem cura. Muitos adultos, às vezes, carregam, né, o TDAH. Existem adultos com TDAH e que sentem dificuldades para finalizar tarefas, para assistir palestras, ficar sentados. Só que quando era na infância, isso não foi assim, não teve um significado que
pudesse, né, chegar ao diagnóstico de TDAH. Então, muitos adultos também procuram, é para o resto da vida. 50% das crianças ou adolescentes que têm o TDAH e que não são, assim, estimulados, eles vão carregar isso para o resto da vida. Isso é muito interessante porque a gente tem falado muito, a gente tem visto muito na mídia casos de adultos que só descobrem o TDAH na vida adulta, né? E assim, não entendiam, por exemplo, uma vez eu conversando com uma colega, ela falou que ela tinha muita dificuldade de entender piadas, por exemplo. E ela não sabia por que ela tinha tanta dificuldade de entender uma piada. Uhum. E aí eu achava que, sei lá, eu sou meio lenta. Aquela coisa, eu sou meio lenta. Eu tenho um amigo que não consegue acompanhar séries, não consegue acompanhar uma novela. E também, depois de 30 anos ele foi buscar um profissional e descobriu que ele tem TDAH. E essa amiga foi a mesma coisa. Então, assim, isso também pode acarretar muitos problemas. A falta de diagnóstico lá na infância pode acarretar muito problema. Porque eu acho também que as pessoas ficam nessa coisa, né? Ela é só desatenta, que nem a gente falou no começo da conversa. Sim. Ela vive no mundo da lua, ela é só desatenta. Então, assim, esse cuidado, ele é extremamente importante para que essa criança não chegue na vida adulta e encontre esse monte de dificuldade, que acaba sendo um monte de dificuldade até social, né? De convívio. Exatamente. E de qualidade de vida também, é isso? Sim, com certeza. Porque o adulto com TDAH, ele se sente isolado. A pessoa percebe que ele tem uma característica diferente, que a gente chama de atípica até. E então isso gera, assim, consequências socioemocional para o resto da vida da pessoa. Então ele tem que fazer um tratamento, sim. Pode e deve ser feito esse acompanhamento com essas terapias, estímulos, e para a pessoa viver bem, conseguir viver bem. Agora, aproveitando que a gente está aí, época de férias, voltando para as aulas, eu queria ressaltar um pouquinho a importância de trabalhar isso, principalmente em relação à escola, tanto no papel dos educadores quanto no papel dos pais. O que eles podem fazer para ajudar a amenizar essa dificuldade dentro da sala de aula? O professor, primeiro, ele tem que entender quais são as habilidades da criança e entender um pouco também do TDAH, do problema da criança. Importantíssimo. E após, ele deve ajudar a criança reforçando os pontos positivos. Por exemplo, tirando a criança dos distratores, que seriam portas, janelas, colocando a criança sempre na frente da mesa do professor. Isso é muito importante. Dica boa. Isso. E também pedindo para a criança, por exemplo, apagar uma lousa, ajudar a recolher material de uma das outras crianças, como alguma atividade que tenha feito, ou seja, inserir a criança para que ela não se sinta isolada. E esteja sempre atenta ao que está acontecendo Exatamente, também, né? Sempre atenta ao que esteja acontecendo ao redor, né? Muito bem. Vera, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de receber a notícia. Porque, assim, muitos pais, eu fiz várias reportagens já sobre mães e como você recebe uma criança, como sua vida muda, e muitas das coisas que eu escutei é aquilo que você nunca está preparado para ter algo que não seja perfeito, né? Porque você sempre quer aquilo que seja perfeito. Então, assim, qualquer diferencinha, qualquer transtorno, às vezes pode ser encarado de uma forma negativa, de uma forma pessimista. Então, eu queria que você finalizasse aqui com a gente, dando uma orientação para esses pais receberem a notícia e como seria a melhor maneira de acolher essas crianças que têm um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Na maioria das vezes, os pais, ao perceberem já com a criança que ela apresenta algumas características diferentes, né? Muito agitação, de não parar quieto. Há casos em que os pais acabam até com a vida social, praticamente, por conta disso. Então, é a hora de buscar um profissional da saúde e tentar amenizar essa situação. Porque a criança, na fase da infância, é onde ela está se desenvolvendo, é onde ela apresenta mesmo essas características, né, de não parar quieto, nem nada. Mas quando isso sai um pouco assim fora do normal, então isso chama a atenção dos pais. Então, onde eles devem procurar sempre um profissional, sempre uma ajuda e aceitar isso da melhor forma possível.
E os pais em casa, eles têm que estimular as crianças de qualquer forma. É o dever, né, dos pais fazerem isso, para que a criança cresça de uma forma saudável e mantenha as amizades, porque na maioria das vezes o TDAH também, ele modifica um pouco a parte social da criança e do adolescente, que ele se sente isolado, e isso acarreta problemas, né, futuros, como o envolvimento em brigas. Então, o apoio dos pais, quanto mais cedo procurar um profissional, mais cedo, com as terapias, isso vai sendo amenizado. Então, a criança consegue ter uma qualidade de vida assim, bem melhor no futuro. É um trabalho conjunto, com certeza, né? Um trabalho conjunto, com certeza. Porque a criança ainda, pela idade que ela tem, ela não sabe procurar, né? Então, ela está ali pedindo uma ajuda. E os pais têm que procurar esse profissional mesmo e trabalhar, como eu já havia dito anteriormente. É um trabalho multimodal, né? Envolve vários fatores, vários profissionais de saúde, professores, enfim. E acolher sempre, né, Vera? Acolhendo sempre e buscando sempre informações, atualizando também, que está sempre... os professores, principalmente, em salas de aulas, as psicopedagogas, estão sempre atualizadas, e os pais, qualquer dúvida que tenham, pode vir nos procurar, pode tirar as suas dúvidas, que serão bem recebidos. Perfeito, Vera. Muito obrigada pela participação. A gente espera que tenha ajudado bastante aí quem desconfia, quem já tem o diagnóstico do TDAH, e que faça a melhor escolha e o melhor atendimento para deixar a criança com a melhor convivência com esse transtorno. O PodClean fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.